satisfação, que o canal EBD e conhecereis a verdade vos libertará. Saúdo a todos, irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que nesse segundo trimestre de 2018 estamos estudando a revista que tem como título Valores Cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós iremos estudar a lição de número 8, Ética Cristã e Sexualidade. O irmão Márcio Nogueira publica semanalmente essa aula da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que contribuem com a obra de ensino da Palavra de Deus podem também estar cadastrando-se no canal e compartilhando com pessoas em diversos lugares do Brasil e até do mundo inteiro. Nós vamos ler o texto áureo que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, meus amados, quando se trata de sexualidade dentro da Bíblia, nós não podemos deixar de ver aquilo que a palavra do Senhor fala em relação ao sexo lícito. Nós sabemos que existe o sexo lícito e o sexo ilícito. Nós vamos ver nesta lição quais são os tipos de sexo lícito que a Bíblia defende e qual é o principal propósito do sexo dentro do casamento, é claro. Porque Deus, ele não, por sua vez, permite o sexo realizado fora do casamento. Nós vamos começar aqui por Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24 da palavra de Deus, quando Deus diz assim na sua palavra: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a unidade é algo que Deus preza no casamento, e o sexo permite com que essa unidade seja melhor assim assimilada pelos dois, pelos cônjuges, porque nós sabemos que a procriação não é somente o propósito do sexo no casamento. É claro que até na Bíblia mesmo nós vamos ver que a Bíblia defende que o casal possa também ter, por sua vez, ali momentos de prazer e de satisfação, é claro. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 5 da palavra do Senhor. Nós vamos ver que o sexo não pode ser apenas um tabu e um mito dentro da igreja. É claro que muitas pessoas às vezes não querem falar sobre sexo, sexualidade e infelizmente acabam muitas vezes achando esse assunto um tabu a ser quebrado. Mas dentro da igreja é claro que nós devemos falar quais são os tipos de sexo que Deus é favorável, quais são as formas como Deus permite que este ato, que foi próprio Deus que criou o sexo, seja realizado da maneira correta e da maneira que seja bênção e não maldição. Nós vamos ler aqui Provérbios, capítulo de número 5 da palavra do Senhor. Os irmãos que têm Bíblia, acompanhe comigo, Provérbios 5, versículo 18 e 19. Diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Então, realmente aqui, o escritor de Provérbios, que é o sábio Salomão, ele fala também da alegria que o esposo deve ter com a sua esposa. É claro, esta alegria durante o ato sexual. Então, muitos casais assim evangélicos, às vezes têm alguma dúvida, se o sexo é da vontade de Deus no casamento. Meus amados, é claro que Deus, ele quer que o casal ele tenha sim relação sexual, porque é um ato que foi o próprio Deus que criou, primeiramente, é claro, para multiplicação e procriação. Como nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, vamos ler aqui no capítulo de número 1 de Gênesis. O principal propósito do sexo ainda continua sendo realmente a procriação, mas dentro do casamento é claro que é um momento de prazer, de satisfação para o casal e de selar mais a unidade
do casal, é claro. Nós sabemos que os divórcios têm aumentado o número de separações dentro do casamento e nós devemos encarar este assunto dentro do princípio do casamento, porque o sexo, ele não segura o casamento. Não é? Se não houver o temor do Senhor, se não houver o amor em ambas as partes, o sexo por si só não vai segurar o casamento, mas de maneira correta, dentro do propósito de Deus, o sexo, ele é bênção para o casamento. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 28 da palavra de Deus, que diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, ainda continua sendo o propósito principal do sexo, a procriação. É claro que não deixando de enfocar que o sexo não é algo que deve ser encarado como pecado, como um tabu a ser vencido, né, irmãos? Nós sabemos que o sexo sendo realizado dentro do casamento, não fora do casamento, é claro, e nem antes do casamento, porque se constitui, no ato de relação sexual ilícita, que nós vamos ver mais na frente. Vamos para a verdade prática. A sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador, como nós havíamos falado. O sexo realizado dentro do casamento, dentro dos parâmetros que Deus determinou na sua palavra, é bênção. Mas quando ocorre antes do casamento, ou fora do casamento, aí sim pode trazer complicações e até aquela pessoa perder a sua salvação, o direito de morar no céu. E não é esse o propósito que nós queremos passar nesta lição. Pelo contrário, que o sexo, que a sexualidade, ele se torne um momento de satisfação para o casal e que eles possam aproveitar esta dádiva que Deus criou para o homem e para a mulher. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 16, que diz: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tenha a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. E digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, o objetivo geral desta lição é mostrar que a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Então, meus amados, quebra-se esse tabu, não é, de falar de sexualidade na igreja. É um tema que nós, para encontro de casal, dentro da igreja, devemos estar sempre ministrando esses assuntos, porque, infelizmente, o sexo tem sido deturpado pela mídia, os meios, as redes sociais, pela sociedade pós-moderna. Infelizmente, muitos têm manchado a imagem do sexo, mas o sexo, ele sendo realizado dentro dos parâmetros da criação de Deus, para o homem e para a mulher, ele é bênção para a família, porque é por meio do sexo
que vem a geração, a procriação da humanidade. Vamos para a introdução da lição. E diz: se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada da sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu. Embora o tema possa trazer desconforto para alguns, a sexualidade humana não pode ser subestimada. Por isso, estudaremos o conceito da sexualidade, o propósito do sexo segundo as Escrituras e o casamento como parâmetro para o sexo. Então, meus amados, é com certeza algo que nas igrejas locais deve ser abordado em encontro de casais, encontros de famílias, porque nós sabemos que o principal alvo hoje de Satanás é justamente destruir o casamento. Principalmente casamentos de pastores, casamentos de obreiros, casamentos de pessoas que estão sendo luz nesta terra. E aí nós devemos estar blindando, protegendo nossa família, nosso casamento à luz da Bíblia. Não é lícito, por sua vez, o sexo fora do casamento, como é o caso de solteiros que namoram e decidem ter uma vida sexual promíscua. Isso é evidente que a Bíblia ela é desfavorável em relação a esse tema, porque consideramos ser fornicação. E a Bíblia é clara quando diz que os fornicadores não poderão entrar na Nova Jerusalém. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, da palavra do Senhor, e nós vamos ver que o sexo antes do casamento constitui-se um pecado chamado fornicação. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, que diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, está aqui enquadrado na lista de Apocalipse 21, versículo 8, os fornicadores, que são aqueles que estão vivendo uma vida promíscua, ou seja, tendo relações sexuais como solteiros, não é? E a Bíblia ela é bem severa em relação à questão da fornicação. Também conhecida como impureza. Não é? Se nós formos lá em Gálatas, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo com certeza vai falar das obras da carne e o fruto do Espírito. E nós vamos ver que uma das obras da carne é justamente a impureza. Vamos ler, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Então, a impureza ou fornicação tira o homem ou a mulher dentro do reino de Deus. Então, o sexo é bênção quando é realizado dentro dos parâmetros criados por Deus para a humanidade. Amém, meus amados? Até aqui, eu creio que o Senhor tem falado conosco, não é? Por meio dessa lição que trata da sexualidade. Vamos continuando na lição. O tópico de número 1 da lição fala sobre sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação divina. Vamos estudar o subtópico de número 1. Conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoides. E o sexo feminino produz gametas chamados óvulos. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. Então, meus amados, é importante nós termos esse conceito na lição de sexo e sexualidade para nós sabermos diferenciar sexo de sexualidade. Sexo é uma coisa, sexualidade é outra. Então, nós vimos que o sexo diferencia o macho da fêmea, né? Diferencia a questão da criação divina. Deus não fez homem e homem. Deus criou homem e mulher. Então, desde já nós podemos crer que não é
favorável o casamento entre dois homens. Dentro da Bíblia, nós vamos ver que não é favorável o casamento de duas mulheres, à luz da Bíblia. Por quê? Porque está escrito lá em Levítico, abra sua Bíblia, no capítulo de número 18 de Levítico, que o homem não se deite com homem, né? E nem a mulher se deite com mulher. Claro que é um pecado chamado abominação. E a Bíblia considera que os abomináveis também não herdarão o reino de Deus. Vamos ler aqui Levítico, capítulo de número 18, a palavra de Deus. Vamos ler versículo de número 22, que diz assim: com varão te não deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Então, não podemos ser a favor deste tipo de união que a Bíblia considera abominação. São uniões abomináveis. São uniões de um homem com outro homem e uma mulher com outra mulher. Ou seja, o homossexualismo. Então, como está em alta o homossexualismo, né, a mídia muitas vezes defende até, mas nós, como Igreja do Senhor, nós não continuamos, nós não nos conformamos com este mundo e nós não somos favoráveis à união entre dois homens e duas mulheres. Porque foge do padrão da sexualidade que a Bíblia prega. Em um homem e uma mulher. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. Amém, meus amados? Então, o que é verdadeiro, o que é certo, nós temos que pregar. Ainda que nós sejamos, por sua vez, perseguidos, nós somos chamados para ser pregoeiros da justiça, como foi Noé, durante o período que ele pregou para o povo, na época antes do dilúvio. Então, nós não podemos jamais ser coniventes com esse tipo de movimento que está sendo disseminado na humanidade, que foge dos princípios morais e éticos dentro da sexualidade e do sexo. Vamos para o subtópico de número 2. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos, que os diferenciam sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que, ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Então, o sexo, com certeza, é algo muito bom também, porque é por meio do sexo que o casal consegue reproduzir, procriar. Então, se não existisse o sexo, irmã, você não estaria viva. Se não existisse o sexo, eu não estaria vivo. Então, você concorda que o sexo é muito bom? Amém? Então, neste momento, eu creio que algumas pessoas que antes da lição achavam que o sexo é pecado, é um tabu a ser quebrado, a partir de agora você já vai ter uma visão diferenciada do sexo. É claro, dentro do casamento, dentro dos princípios bíblicos que a palavra do Senhor defende. Terceiro subtópico, a sexualidade e a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre o homem e sua mulher, formando assim ambos uma só carne. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e a sua esposa. Cantares 4, versículo 10 ao 12. Portanto, não é correto demonizar o desejo de satisfação sexual. O que é isso? Vamos traduzir um pouco para os irmãos, caro professor, caro aluno, você que é casado, você que é casada, muitas vezes você se pergunta, né, até onde eu posso ir dentro do meu casamento? Né? É claro que não é só vocês que têm essa dúvida, né? Muitos casais evangélicos até chegam até certos pastores e chegam até nós mesmos e nos perguntam: pastor, é certo esse tipo de relação sexual? Então, meus amados, cabe a você e seu esposo, não é? Dentro da sua família, dentro do seu quarto, não é? Vocês dois consentem em relação ao sexo oral? Então, eu não sei, por sua vez, qual é a sua opinião, a opinião de sua esposa, não é? Se vocês são contra a favor desse tipo de atitude. Porém, a Bíblia, ela condena o sexo
ilícito, que é o sexo fora do casamento, que nós podemos afirmar o sexo antes do casamento, fornicação, como nós já lemos, e também a prostituição, que está enquadrada também na fornicação, e o adultério, que nós vamos estudar mais adiante, que é o sexo fora do casamento. É claro, uma pessoa que já é casada, ela adultera quando ela trai o seu cônjuge e ela tem relações com outra pessoa. Então, fora destes parâmetros, o casal, é claro, não é? Eles são livres, eles podem ter satisfação sexual para terem prazer um com o outro, até porque, né, nós podemos perceber aqui em Cantares 4, versículo 10 ao 12, o escritor, ele valorizando essa questão do prazer entre o marido e a mulher. Então, jamais nós podemos querer proibir que um casal eles possam ter relações sexuais, não é? Isso é ilícito, porque a Bíblia deixa bem claro, não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, não é? Para aplicardes a oração, mas não demorando muito tempo, para que Satanás não vos tente. Muitos casais de crentes estão sem sabedoria de Deus e acabam demorando a ter relação com o outro. Muitas vezes acaba Satanás tentando e o casal adulterando. Então, isso não é a vontade de Deus. É melhor que o casal eles possam combinar um ao outro. E quando eles forem orar, eles combinarem, mas não demorar tanto tempo para não dar lugar ao pecado. Amém, meus amados? Eu creio que esta lição tem sido bênção para nós. É um conselho que eu dou como casado, como um pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que você também possa preservar a sua família dentro dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Não é, irmãos? Porque o sexo é bênção quando é feito dentro da vontade de Deus. Vamos para o tópico 2 da lição, o propósito do sexo segundo as Escrituras. Subtópico de número 1. Multiplicação da espécie humana. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Tal como o Criador ordenara a procriação dos animais, Gênesis 1, 22, também ordenou a reprodução do gênero humano. Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Depois da queda no Éden, Gênesis 3, versículo 11 ao 23, e a consequente corrupção geral, Gênesis 7, 6, versículo 12 e 13. O Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano, Gênesis 6, versículo 17, exceto Noé e sua família, Gênesis 7, versículo 1. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, versículo 1. A terra que outrora fora despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Gênesis 3, versículo 15, Romanos 16, versículo 20. É claro que o sexo e a sexualidade não podem também deixar de ter o propósito de reprodução, não é, irmãos? Até porque nós já lemos nesta lição, lá em Gênesis 1, versículo 27, Deus dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Não é? Naquela época do dilúvio, é claro, ficaram só os 3 filhos de Noé, as 3 noras, a esposa de Noé e ele. E ali era uma obrigação, é claro, não é, para o povo que ficou ali depois do dilúvio, multiplicar-se e frutificar. Não é? Não tirando hoje o mérito, né, de casais que planejam, não é, os seus filhos, né, porque nós sabemos que a quantidade não é qualidade. Não é porque alguém vai se levar por essa palavra crescer e multiplicar, que vai gerar 10 filhos, 12 filhos e não dá uma qualidade de vida a eles, né, irmãos? Então nós temos que ter também o princípio do planejamento familiar, porque infelizmente hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito discriminatória, onde cada vez mais o custo de vida aumenta e a criação de famílias também se torna cada vez mais difícil. Mas o propósito de Deus dentro da família e do casamento é que os dois possam crescer e multiplicar. É um dos princípios primordiais do sexo dentro do casamento. É a procriação. Amém? Vamos para o subtópico 2. Satisfação e prazer conjugal. Por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Concílio de Trento, 1545 a 1563,
disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e a sua esposa. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, versículo 18 ao 19. E ainda goza a vida com a mulher que amas. Eclesiastes 9, versículo 9. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e a sua mulher devem buscar satisfação sexual. 1 Coríntios 7, 5. Ou seja, o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao seu esposo. Assim também, o corpo do esposo não pertence a ele, mas à sua esposa. Então, meus amados, não podemos, dentro do casamento, criar barreiras que possam atrapalhar a satisfação do casal, ou a união, o bem-estar do casal. Não é? Porque o diabo ele vem querendo destruir, justamente como nós falamos no início, casamentos de crentes, casamentos de pessoas, né, que estão na presença de Deus. Então, para nós também, proteger nosso lar, nossa família, temos que, à luz da Bíblia, ter sabedoria. Né? Porque quando a mulher ela rejeita o seu marido, né, ela não quer ter relação sexual com o seu esposo, ela está abrindo uma brecha para o seu esposo ele ficar carente. Né? E se ele não for de Deus, se ele não for homem de Deus, ele pode cair e grande será a queda. Então, muitos casamentos destruídos por conta da falta de sabedoria de Deus. É preciso que o homem ele se consagre. Se o pastor ele tem um plano de consagração, ele pode orar com sua esposa normalmente, mas sabendo que ele tem uma responsabilidade com a sua esposa. E para isso é necessário que o esposo, o pastor, ele saiba diferenciar cada coisa. Porque, meus amados, eu estou falando isso? Porque, como eu falei, Satanás, ele vem querendo destruir casamentos de pastores, casamentos de obreiros. E se nós não estivermos atentos, né, o esposo e a esposa têm que ter um momento sós, eles têm que ter a privacidade deles, eles têm que ter o momento deles sentir prazer um com o outro, porque isto é bíblico, isso não é pecado, como antigamente se tinha que o sexo não poderia ser realizado nos domingos, nem nos dias santos. Meus amados, nossa família, nosso casamento é presente de Deus. Nós devemos estar atentos às astutas ciladas do diabo, porque, infelizmente, os divórcios estão aumentando, as separações estão aumentando, e nós devemos estar fazendo encontros de casais na igreja, para que o Senhor Jesus possa salvar casamentos que estão destruídos. Porque o que nós estamos vendo é justamente isso. No campo da família, muitas famílias sendo destruídas por falta de sabedoria. Vamos para o terceiro subtópico, o correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão de corpos, assim não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, versículo 6. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os tornam uma só pessoa. Como os nossos corpos são membros de Cristo, 1 Coríntios 6,15. E templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. As Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, como nós já falamos. O adultério, que é a relação sexual com outra pessoa fora o seu cônjuge. A fornicação, que é a relação sexual antes do casamento. Né? E a relação sexual com pessoas do mesmo sexo, ou seja, os homossexuais e as lésbicas. Constitui também um ato sexual ilícito. E a relação sexual com animais, é claro, também lá em Levítico, aborda isso, Levítico 18, nas uniões sexuais abomináveis. Então, nós não podemos deixar, meus amados, de conhecer a verdade. Por quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos continuando na lição? São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas, Levítico 18, versículo 6 ao 18. O coito com animal, Levítico 18, 23. O adultério, Êxodo 20, versículo 14. E a homossexualidade, Romanos 1, versículo 26 e 27. O corpo não pode servir à promiscuidade, 1 Coríntios 6, 13. Mas deve glorificar a Deus, o nosso Pai, 1 Coríntios 6, 20. Amém? Então, é melhor casar-se do que abrasar-se. Se tem algum casal evangélico, né, de jovens que estão namorando, meu irmão, se você está vendo que quando você chega próximo da sua namorada, você fica muito incendiado, não é? E muitas vezes a tua namorada percebe isso. É melhor você já programar os seus casamentos. Por quê? Porque é melhor casar-se do que
abraçar-se. É um conselho que eu dou para os jovens que estão na igreja, que estão namorando, que estão noivos. Não demore muito tempo, casem-se e Deus há de abençoar o casamento de vocês. Amém? Não demore muito para não cair no pecado da fornicação. Porque, meus amados, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E para nós evitarmos esse pecado da fornicação, temos que estar dentro do casamento. Vamos para o tópico de número 3, o casamento como limite ético para o sexo. O casamento é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que podem ser satisfeitos sem que se incorra em atos pecaminosos. Primeiro subtópico, prevenção contra a fornicação. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Para prevenir este pecado, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem por causa da prostituição ou fornicação. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, versículo 2. Os ensinos de Paulo ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Gênesis 2, versículo 24. Este princípio também foi defendido por Jesus. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mateus 19, versículo 5. Deste modo, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se ao casamento monogâmico heterossexual. Então, o homem e uma mulher. Deus não é favorável à união de dois homens ou à união de duas mulheres. O prazer sexual foi determinado para o casamento. E o casamento heterossexual, que é entre um homem e uma mulher. Amém, meus amados? Então, toda prática sexual realizada fora destes moldes constitui-se um sexo ilícito. Então, o sexo é bênção quando é lícito. Quando ele é ilícito, se torna-se maldição, porque tira o ser humano do reino de Deus. Amém? O subtópico 2 da lição, o casamento e o leito sem mácula. As Escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, Hebreus 13, versículo 4, e que a união conjugal deve ser respeitada por todos, Mateus 19, versículo 6. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo divino, Hebreus 13, versículo 4, parte B. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos de relações extraconjugais, 1 Coríntios 6,10, que é justamente o adultério, né? O próprio Jesus, ele disse lá em Mateus, vamos ler aqui essa palavra, do Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 28. O próprio Jesus Cristo, ele disse assim: porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, meus amados, é melhor nós arrancar o nosso olho do que perder nossa salvação. Arrancar no sentido não literal, mas desviar o olho, não é, quando a mulher está ali mal vestida ou com um espírito de sensualidade, e o marido, ele com certeza que é fiel à sua esposa, ele não vai tentar a Deus. Ele vai procurar desviar o seu olhar para não cair no laço do inimigo. Amém? Então é importante lembrar que o adultério não é só o ato físico, mas no pensamento também alguém pode adulterar. Continuando, inclui também as relações conjugais resultantes de divórcios e segundo casamentos antibíblicos. Mateus 19, versículo 9. Está virando moda agora um casal separar-se e logo depois casar-se novamente. Mas a Bíblia é clara quando fala-se sobre esse assunto. Jesus disse, não é, que aquele que casar com uma mulher que é divorciada, ele está adulterando com ela. Da mesma maneira é com o homem. Então, temos que ter muito cuidado, porque o desejo de Deus é que o que Deus uniu, o homem não separa. Continuando na lição, meus amados, embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina. Naum, capítulo 1, versículo 3. A prática da sociedade e a concedência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus não muda, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O próprio Jesus Cristo falou isso. Então, quem é casado, preserve o seu casamento, proteja o seu lar por meio da palavra de Deus. E vocês casados, aproveitem, porque o sexo não é apenas para procriação, como se pensava antigamente. O sexo é para satisfação e prazer também do casal. Conclusão da lição: o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso.
e nem como mero elemento da procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. Gênesis 2:24. O desvirtuamento desse padrão implicará punição aos que praticam a imoralidade. Hebreus 13:4. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Então, o sexo é bênção, como nós falamos, quando feito dentro dos parâmetros da palavra de Deus, né? Dentro do casamento. Porque a Bíblia é clara quando Jesus Cristo disse: deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Para ser uma só carne, tem que haver essa relação íntima. E a relação mais íntima que ocorre entre o homem e a mulher, meus amados irmãos, não é, por sua vez, muitas vezes, palavras apenas, mas o sexo em si. Então, para vocês casados, vocês que, por sua vez, desfrutam desse privilégio que Deus deu a nós também, para procriarmos, é claro, o principal propósito do sexo também é a procriação, né? É a fundação de família. Então, nós não podemos deixar o inimigo destruir os nossos lares. Que esta palavra possa servir de bênção para cada um dos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a conclusão. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Então, neste momento, eu queria fazer uma oração com todos os casais da igreja, vocês que, por sua vez, amam a família, né? Amam seus filhos. Neste momento, eu queria fazer uma oração pela vida de cada família, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, neste momento, nós oramos pelas famílias. Ó Deus, vem, Senhor, restaurar os lares que estão destruídos, os casamentos destruídos, Senhor. Vem repreender o espírito maligno do divórcio, o espírito maligno do adultério. Meu Deus, que as famílias possam estar dentro da palavra de Deus e que os casais, os noivos, os namorados, eles possam também viver a sexualidade e o sexo dentro do princípio da palavra de Deus. E assim, ó Pai, eu creio que será bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos uma bênção na família e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe as famílias em nome de Jesus.